Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com esses óleos lubrificantes para nós vermos o que quais as qualidades desses óleos aqui, por que esses óleos devem dar 30, devem dar 40, o que significa isso, por que sintético, mineral, qual é a diferença desses óleos. Tanto faz para moto como para carro. Esse aqui é de uma moto, 4 tempos, 10W30. Esse aqui. Esse é o 10W30. Então esse é para moto. Esse aqui é para carro, 10W40, mas vamos falar sobre os óleos. Esse é o 15W40. Esses são o semissintético e mineral. Vamos ver qual a diferença do mineral também e sintético. E também qual as diferenças de viscosidade do mineral para o sintético. Então vamos lá. Esse aqui, ele é o semissintético, 10W30. Ele é exigido para a moto. O fabricante da moto fabricou a moto especificando que esse óleo, essa 10W30, é para aquele tipo de moto. Então, esse 10 significa que ele vai trabalhar frio com essa viscosidade. E esse 30 ele vai trabalhar quente. Não é outra viscosidade. Esse 30 significa que ele vai segurar a viscosidade para ele não afinar, para ele não esquentar muito em altas temperaturas no trabalho do motor. Esse aqui é a frio na primeira partida. Então ele é fino. Então ele sendo fino, ele vai andar mais rápido. Então ele é sintético, semissintético, ele vai ir mais rápido, ele sendo fino. E aí você pergunta, ele é mais grosso quando está quente? Não. Esse aqui é um código. Esse aqui é para dizer que ele vai tentar manter a viscosidade e quanto mais possível como ele estava no frio, esse óleo como estava no frio. Então no frio ele tem uma viscosidade, mas aí quando ele esquenta, a viscosidade dele, a tendência do óleo é afinar. Então ele vai segurar o óleo para não afinar, para ele continuar com a mesma viscosidade do início de trabalho dele. Então isso é a diferença. E agora vamos ver que esse aqui também, o 10W30, ele foi especificado para esse carro. Esse 10W40, quer dizer, esse 15 aqui é o mineral, foi especificado para tal carro. Então, qual é a diferença desses óleos sintético e mineral? E por que o fabricante ele especifica cada tipo de óleo para aquele carro? Esse não é porque o mineral ele é ruim, ele não é por isso. É porque esse aqui, por ele ser sintético, ele tem a viscosidade menos, ele trabalha mais rápido, por ele ser fino. Então, ele tendo a viscosidade menos, então ele precisa de agir mais rápido. Então, ele precisa de ser fino. Quando dá na primeira partida, o óleo já desceu tudo. E esse aqui, por ele ser mineral, e por ele ser mais grosso também, e ele ser mineral, ele não tem essa tendência. Ele prega muito na parede do cabeçote, do motor dentro. Então, ali, por isso você fico pensando assim, mas esse aqui limpa, esse aqui fica limpinho, é porque esse aqui ele é sintético, ele tem uma substância de limpar, então por isso que você não vê ficando preto. Então, mesmo que ele fica preto, mas ele não vai sujar a parede do motor, porque ele limpa mais, ele sendo mais fino e ele sendo de outra qualidade, sintético, então ele vai limpar, e não tem a mesma assim, vamos dizer, o óleo não é o mesmo desse aqui. Esse aqui é mineral, esse aqui é tirado do petróleo, da terra, que é mineral. Esse aqui é sintético, é fabricado pelo homem. Então esse aqui é mais limpo, vamos dizer assim. Então esse aqui, a viscosidade dele, ela vai durar mais por ele ser sintético. E esse aqui, a viscosidade dele não é que não dura mais,
mas ela vai bolorar mais rápido, ela vai criar crosta mais rápido dentro do motor. Então por isso que não é bom você deixar esse óleo ficar preto, porque além dele pregar na parede de dentro do cabeçote, nos lugares, ele vai ficar uma crosta, e ele ficando uma crosta, ele vai engrossar, aí vai sujar ali dentro. Então, por isso que sempre você tem que trocar esse óleo na especificação certa, ele com menos quilômetro do que o sintético, porque o sintético ele não vai ficar, ele não vai sujar. E a lubrificação dele sendo fina, ele vai lubrificar mais rápido e ele não vai perder a viscosidade, como esse aqui vai perder a viscosidade. Esse aqui vai engrossar, porque ele vai engrossar, ele perde a viscosidade, e ele vai engrossar porque ele vai criar crosta, ele vai criar coisa ali dentro do motor. Então aquilo ali vai ficar misturando no óleo, aquela crosta que ele queimou, que ele misturou ali, aí vai engrossar esse óleo. Em vez de ter nesse óleo aqui, em vez de ter viscosidade, ele vai ter crosta, né? Aí a crosta vai engrossando e ela não vai já mais lubrificando, não vai entrar nos pontos para lubrificar. Então por isso que você deve trocar esse aqui antes do óleo ficar preto. Você tem que trocar ele com tantos quilômetros. E esse aqui, o óleo pode ficar preto, que não tem esse problema. Ele não tem esse problema, porque ele é fabricado de outro tipo. Então esse aqui já é do petróleo, é mineral. Então, mas esse aqui é mais ruim do que esse? Não, ele não é mais ruim do que esse. Duas coisas que acontecem para que esse aqui seja mais usado. Esse aqui, ele não vai atingir o meio ambiente. Se caso o cara, quer dizer, vai atingir, mas é menos que aquele. Se caso uma pessoa descuidar, joga esse aqui fora, ou limpar o motor e joga isso na natureza. E esse aqui não, esse aqui se descuidar, esse aqui vai agredir mais ainda a natureza do que esse aqui. Então por isso que sempre está mudando os motores dos carros para isso, para poder diminuir diminuir as coisas que está poluindo o mundo. Então, para ele gastar menos gasolina, ficar mais maneiro e gastar menos gasolina. Então é para isso, porque esse aqui é um pouco mais pesado. Então, mas ele lubrifica do mesmo jeito. Então o cuidado que você deve ter com esse aqui é você trocar antes dele ficar preto, senão ele vai virando crosta. Eu comprei um motor usado, um ferro velho lá, que era do motor de 2000, ano 2000, tinha 15 anos, foi em 1915, já tinha 15 anos de uso, e o óleo estava bom, vermelhinho assim, tipo, não estava preto, mas ele estava vermelho, por dentro do cabeçote ali, ele estava bonito, ele não estava preto, ele estava assim com as camadas vermelhas assim protegendo ele. É porque o cara trocava ele na especificação certa, no tempo certo, não deixava ele ficar preto. Então, e o carro durava muito tempo, ele dura muito tempo. Ele dura o mesmo tanto que esse aqui dura, ou até mais, se você cuidar, se você fazer a reposição do óleo, trocar o óleo antes dele ficar preto. Esse aqui, ele pode ficar preto, mesmo assim ele não vai sujar seu carro, ele não vai sujar por dentro do carro, porque ele tem outras características. Então, e outra coisa, ele fica preto, mas ele perde mesmo preto, ele tem viscosidade. E esse aqui, mesmo se ele ficar preto, ele não vai ter viscosidade. Ele, em vez de ter a viscosidade, ele vai ter crostas, aquelas borras. Então aquelas borras impedem dele lubrificar. Então essa é a diferença. E talvez muitos não falam isso sobre para que significa, o que acontece com o motor e tudo. Então é para isso. E outra coisa, se você está usando esse aqui sintético, uma moto 10W5, recomendado pela fábrica, e você passa a usar esse aqui 1540, que é um mineral, você tem que ter o cuidado de trocar ele antes do tempo, porque esse aqui, vamos dizer que seja 6 km, esse aqui você tem que trocar com 3 ou com 2, no mínimo, no máximo. Então esse aqui você tem que ter mais cuidado. Então
mas ele também é bom, ele é bom. E outra coisa, se você sair desse 10, 30 e passar para esse 15, 40, você já não pode mais voltar para esse. Você já não pode voltar para o mais fino mais. Por quê? Porque esse aqui, esse aqui ele entra mais nas camadas, ele já foi projetado para entrar as aberturas dos anéis, que seja a programação lá do broco do coisa, é mais fino um pouco, onde passa as galerias do óleo é um pouco mais finas, mas não é muito não, mas é mais fino um pouco. E outra coisa, e ali onde vai tipo a válvula ali, onde ela fica mexendo ali, pode ser que a especificação da fábrica deixou uma abertura menos ali, e também nas bronzinas, às vezes é outra abertura, não é a mesma abertura desse aqui, por isso que às vezes a pessoa vai na retífica e aquela abertura está diferente para esse óleo e para esse. Ele acostumou com esse óleo aqui, então a abertura é um pouquinho maior. Se ele acostumou com esse óleo aqui, a abertura lá da retífica tem que ser menor, porque para que tipo de óleo você vai usar? Eu vou usar esse aqui. Então por isso que às vezes o motor, quando você retifica, não fica 100% por causa disso, porque na fábrica o motor já é especificado para o tipo do óleo, as aberturas, tudo. Aí o povo pensa que se esse óleo aqui é a mesma abertura desse aqui, lá se eu for retificar o gilibrequim, outras coisas mais, o passe lá do broco lá para abrir, para deixar a bronzina, esse aqui passa mais rápido, esse aqui não, esse aqui tem que ser uma quantia um pouquinho maior. Então esse tem as diferenças, por isso que às vezes o motor não fica 100% quando ele é retificado. Então tem essas coisas aqui. E vamos voltar aqui, se você tem uma moto ou que seja um carro, se você passa para essa especificação aqui, você não pode mais voltar para essa, porque quando você coloca esse óleo aqui, ele vai ficar um tempo sem entrar, sem lubrificar, porque ele é um pouco mais grosso, porque foi especificado para esse, você vai pôr esse, mas depois de algum tempo ele já abre, ele já vai fazendo uma retífica por si próprio e já vai entrando nesse óleo, ele já vai lubrificar, aí ele já vai dando uma aberturinha, aí isso aqui já vai lubrificando. Então, por isso que quando você troca um óleo, você não pode acelerar o motor, você tem que deixar ele na marcha lenta. Se você mudou para o grosso, você tem que deixar na marcha lenta, até ele fazer o caminho dele, porque para ele passar esse óleo mais grosso, aí depois você já não pode voltar para esse mais, para o óleo mais fino, porque esse óleo mais fino ele vai queimar mais rápido. Se você usou esse aqui e abriu lá, ele já fez esse processo, então se você for usar esse mais fino aqui, ele vai queimar, ele vai abaixar e o motor não vai lubrificar direito. Por quê? Porque o óleo é servido como um amortecedor para as peças, elas não entrar em contato uma com a outra. Então o óleo ele tipo, cria uma barreira para poder impedir das peças ficar batendo, mesmo que seja 10 milímetros de abertura, então ele protege. Então se ele tiver maior abertura, que foi usado esse aqui, então lá já mudou o projeto lá quando você andou, então se você voltar para isso aqui, já não pode mais, aí seu carro rapidamente você vai precisar de retificar ele novamente, porque não vai lubrificar direito, vai ficar batendo. Então, se você mudar para esse aqui e esse aqui, um grosso, você já não pode mudar para o fino, porque ele vai ficar batendo a mesma coisa. Então, se você usou um grosso, já que retificou o carro, você usou um desse aqui, você não pode voltar a usar um desse. Se você usou desse na primeira, então você não pode usar um desse, ou pode usar, mas é com essa especificação. Você tem que esperar um pouco até ele funcionar em marcha lenta, até ele roer um pouquinho para esse óleo entrar. Você não pode acelerar de uma vez, você tem que deixar no mínimo umas 2 horas ele funcionando, 1 hora ou 2 horas ele funcionando lento, ou você andando com ele depois de meia hora ele funcionando lento, você andando com ele devagar, não dando muita acelerada. Então, se você tiver esse cuidado, aí o seu motor vai durar muito tempo. Se você pode trocar
Se você querer colocar isso aqui na moto, só que você não pode mais voltar para isso aqui. Se você desse aqui passar para esse, aí eu vou passar para a moto porque esse aqui eu estou sentindo que ele não está lubrificando bem, ele tá batendo muito, eu vou passar para esse. Aí quando você passa para esse, ele começa a bater um pouquinho, mas depois logo para. Por quê? Porque esse aqui entra lá na galeria. E esse aqui, a vantagem desse aqui é que ele vai ficar muito tempo. Se você desligar a moto, ele vai ficar segurando a viscosidade ali, a proteção, ele não vai descer logo, porque além dele ser mais grosso, ele é mineral. Então o mineral ele demora a descer, porque ele cria uma película, ele fica mais na parede. Esse aqui sendo mais grosso e mineral, ele vai ficar mais na parede. Então esse aqui sendo sintético, ele vai ser mais rápido, por isso que ele tem que ser mais fino, por isso que o sintético tem que ser mais fino, porque o sintético ele não gruda tanto como o mineral na parede, e o mineral ele gruda na parede. Então se o mineral se ele fosse, agora se o mineral contrapartida, se ele fosse mais fino, ele já não aguentava, logo ele queimava. Por quê? Porque o sintético, para ele ser mais fino, ele é mais resistente. E esse aqui, se ele for mais fino, ele não é tão resistente como esse aqui. Logo ele está queimando. Esse aqui. Então, mesmo que ele está lubrificando, mas a resistência desse aqui é menos do que esse aqui. Então, por isso que logo você tem que trocar ele com menos tempo que esse. Mas esse aqui, ele lubrifica mesmo jeito. É igual eu falei. Que eu tinha comprado um motor, que ele estava com 15 anos de uso e ele estava perfeito por dentro, estava limpo, o óleo lubrificando, as camadas na parede assim, ó, tava aquele vermelho limpo, tipo de um carro novo. Então, a desvantagem, assim, a vantagem de um, a desvantagem de outro é isso. Esse aqui é assim, se você colocar esse aqui, você tem que sempre colocar esse. Você não pode mudar a especificação. Se você querer mudar a especificação, aí você tem que sempre continuar com esse. Jamais pode voltar para esse. A não ser que você vai retificar a moto primeiro. Só que tem esse porém. Quando você retifica a moto, aí lá eles não sabem que é para esse óleo. Porque a abertura é para esse óleo, porque eles costumam assim, que a abertura, muitos, não são todos, muitos retíficos, eles não olham para isso, eles vão acompanhando os motores antigos, mas o motor mudou, às vezes aquele espaço, ele tem que deixar ele mais fino, mas menor, para poder passar esse óleo. Aí se ele deixar grosso, aí você vai e coloca esse óleo, aí o que acontece? Aí ele vai começar a bater, aí ele não vai durar. Por isso que os motores não duram muito tempo, porque às vezes eles fazem um motor novo, que a especificação é para esse, então eles abrem muito e o cara vai continuar usando o óleo desse. Então aí ele vai usando esse óleo, aí não vai lubrificando direito, vai passando muito óleo, ele vai tendo muita folga, aí com o tempo, o tipo da amortecer, quando vai amortecer assim, ó, ele não amortece, ele tem mais espaço para ele bater, então ele não aguenta amortecer, porque a viscosidade dele é menos, é mais fina, a viscosidade dele é menor. Então a viscosidade desse aqui é maior, então ele aguenta fazer isso. Só que ele queima mais rápido assim do que esse, mas não é tão mais rápido, mais queima. E se ele queimar também, aí problema que ele cria borra. Então essa é a desvantagem desse aqui. E esse aqui não cria borra. Então é isso aí, pessoal. Hoje em dia os fabricantes, eles fabricam um carro para determinado tempo, eles já sabem o tempo de duração dele, é calculada para tanto tempo. Antigamente eles faziam um carro para durar muito tempo, eles não tinham esse negócio de vamos fazer um carro para durar 20 anos, não, eles queriam fazer o carro para durar muitos anos, 30, 40 anos, o quanto mais, para eles era assim, eles pensavam assim, melhor. Agora hoje em dia não, hoje em dia os engenheiros já fabricam um carro pensando assim, em 20 anos,
o carro dar defeito de novo e retificar, ou então o cara comprar um novo. Então é isso aí, 20, 25 anos, no máximo, um carro novo pode durar o motor dele. Então ainda mais esses carros pequenininhos aí, esses de motor pequenininho de 3 cilindros só, eles duram pouco tempo, eles não aguentam muita coisa. Então, no máximo, assim, se o cara ter cuidado mesmo, vai durar uns 15 anos. Esses motor pequenininhos, esses de 3 cilindros, porque eles esquentam muito. E às vezes o cara não tem muito cuidado. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um joinha e assina o canal. Você tem alguma, se você também tem uma sugestão e você quer falar, deixa aí nos comentários. Então falou, pessoal. Então se você gostou, dê um joinha e assina no canal. E falou, até uma próxima. Tchau. Obrigado.